Olá, turminha, tudo bem? Aqui é o professor Isvaldo, professor de matemática, passando aqui para trabalhar uma atividade no qual trabalha a ideia de áreas de figuras geométricas. Nós vamos rever alguns conceitos de triângulo, retângulo, losango, enfim, alguns polígonos bem interessantes. Então, nós temos aí na primeira lista de atividade, sexta quinzena, maio de 2021, certo? Então nós temos aí na nossa primeira situação o seguinte: uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular que possui as seguintes dimensões: 4 metros e 5,5 metros. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 centímetros de lado. Calcula o número de ladrilhos necessários. Então, gente, para responder uma questão dessa, que foi que nós fizemos, que eu pretendo abordar para vocês, é deixar tudo na mesma unidade. Então observa só, o pátio ele é retangular, então basta calcular a área do retângulo de dimensões 4 metros, que eu transformei em centímetro, que é igual a 400 centímetros, e 5,5 metros, que eu transformei também em centímetro, que dá 550 centímetros. A área de um retângulo é o produto das suas dimensões, 400 vezes 500 vezes 550, certo? Então nós temos aí 400 vezes 550, nós temos um total de 220 mil centímetros quadrados. Tudo está em centímetros. Pronto, que é a área total. Os ladrilhos são quadrados de 16 centímetros de lados. Então sua área será a área de um quadrado, que é o lado vezes o lado, ou seja, 16 centímetros vezes 16 centímetros. Calculando, nós temos 256 centímetros quadrados. Agora, vamos dividir a área total de 220 mil centímetros quadrados por 256 centímetros quadrados. Fazendo essa divisão, vocês podem até usar uma calculadora, nós temos um total de 859,37. Como não existe esse pedaço, não existe essa fraçãozinha aqui para trabalhar com materiais telha, tijolos, cerâmica, nós vamos aproximar. O valor aproximado nós vamos colocar como sendo 860 cerâmicas, ou então ladrilhos. Então, a resposta, nós vamos precisar de 860 cerâmicas. Próxima questãozinha aí. Calcula o perímetro da figura abaixo, sabendo que os lados iguais medem 12 centímetros cada um. Então, professor, que figura é essa? Nós temos aqui um trapézio, no qual aqui a base menor é 5 e a base maior é 10. 5 centímetros e 10 centímetros. Essa altura aqui, ó, essa altura é a distância entre as bases, ela é mede 6. Porém, esses dois lados são iguais, ó, esse lado aqui é igual a esse, e eles têm medido 12 centímetros. Sabendo o conceito de perímetro, nós vamos voltar aqui, ó. O perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, o perímetro da figura é de um trapézio, cuja base maior mede 10, a base menor mede 5 e os lados iguais medem 12 centímetros cada um. Então, o que é perímetro? É a soma dos lados. Então, vamos somar. Perímetro é a soma dos lados de uma figura, qualquer que seja a figura. No caso aqui, nós temos um trapézio. Então, basta somar. O perímetro é 10, é tudo em centímetros, 10 centímetros mais 5 centímetros, mais os dois lados iguais, 12 centímetros. Fazendo essa conta, 10 mais 5, 15, aí 12 com 12, 24. 15 com 24, nós temos 39 centímetros. Esse é o valor do nosso perímetro. Tranquilo? Então vamos para a próxima. É um terreno retangular, possui área igual a 90 metros quadrados. Deseja-se construir uma casa que ocupe apenas 40% da área do terreno e que tenha formato quadrado. Qual será a medida do lado dessa casa? Ora, então nós vamos calcular primeiramente o espaço que vai ser construído. O espaço vai ser construído é de 40% de quem? De 90. Ele aqui deseja-se construir uma casa que ocupe apenas 40% da área do terreno. Então nós vamos calcular
a área da casa, ela ocupa o quê? 40% de 90, que vai ser igual a 40% de 90. Nós vamos calcular aqui, ó, 40 sobre 100. O de na matemática é uma multiplicação, quando nós trabalhamos porcentagem. Então, nós temos 40 sobre 100, que é 40%, vezes 90. Então, 40% vezes 90, nós temos aí o valor de 40%, nós temos 0,4 vezes 90. Então, 0,4 vezes 90, nós vamos ter um total de 36 metros quadrados. Tranquilo? Então, como a área tem 36 metros quadrados, então o lado mede o que? Mede 6. Pois 6 metros vezes 6 metros totaliza 36 metros quadrados. Então, meu gabarito aqui é o gabarito letra B. Então, o lado mede 6 metros. Então, se eu for construir essa casa, o lado vai ser 6 e a área total dela vai ser de 36 metros quadrados. Como a pergunta diz, qual será a medida do lado dessa casa, nós temos como gabarito letra B de bola. Prosseguindo, a quarta questão. Qual é a área de uma região quadrada, cujo lado é igual a raiz quadrada de 400? Isso é bem fácil, gente, olha. Então, a área nada mais é do que a própria raiz quadrada, não é isso? Então, ó, resolução. A raiz quadrada de 400 é igual a 20. Isto é, raiz quadrada, o símbolozinho de raiz. Raiz quadrada de 400 é 20. Pois 20 vezes 20 vai dar 400. O lado é igual a L, que eu chamo de L, que é igual a 20. Então, a área será a área de um quadrado, é o lado vezes o lado, ou seja, L vezes L. Então, eu vou ter 20 vezes 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Lembrando que aqui nós não temos nenhuma unidade, então vamos considerar como sendo 400 metros quadrados, certo? Então, para fazer uma casa, nós vamos precisar de a unidade metro. Nós estudamos unidade medida, então nós temos aí que a área total da casa será de 400. 400 o quê? 400 metros quadrados. Quinta questão. Qual é a área de uma região retangular, cujas medidas são 24 metros por 12,5 metros? Então, gente, a área de um retângulo é o produto das suas dimensões, ou seja, o produto é a multiplicação de 24 por 12,5. Lembrando que as unidades já estão todas ok, metros e metros. Então, nós temos aí a resoluçãozinha. A área de um retângulo é dada por base vezes altura, ou seja, a base 24 metros e a altura 12,5 metros. Fazendo essa multiplicaçãozinha, nós vamos ter 300 metros quadrados. Então, molinho, molinho, molinho essa questão. Próxima questão, que é a questão de número 6. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizado ou impermeabilizante custa R$ 9,23. Qual o valor que será gasto nesse procedimento? Ou seja, eu vou trabalhar com um valor já fixo. Então, para saber quantos eu vou gastar, eu vou ter que calcular a área desse terreno. E quando eu achar a área desse terreno, eu vou multiplicar pelo valor de 9,23, que é o valor do metro quadrado. Vamos recordar a ideia de área de um terreno triangular. Então, para calcular a área do terreno triangular, vamos rever o conceito de área de um triângulo. Basta calcularmos a área do terreno que tem a forma de um triângulo. E como a área de um triângulo a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base vezes a minha altura e vou dividir por 2. Então, a área do terreno triangular é base vezes a altura sobre 2, que implica dizer que eu tenho 15 metros vezes 20 metros dividido por 2. Implica dizer que essa área é de 15 vezes 20, 300 metros, dividido por 2, 150 metros quadrados. Lembrando, tudo é quadrado, porque estamos falando de área. Como cada metro quadrado, ou seja, cada m elevado a 2 custa 9,23,
Então teremos um total de 150 metros quadrados vezes 9,23. Fazendo a continha, nós vamos ter 1.384,5, ou seja, 1.384,50. Então, esse valor nós vamos encontrar como sendo o gabarito na letra, vamos conferir aqui na letra B de bola. Então, calcula o valor que será gasto nesse procedimento. Então, o valor gasto é de 1.384,5, ou seja, 1.384,50. Próxima questãozinha, nós temos aí a questão de número, uma questão bem interessantezinha, a questão de número 7. Calcule o perímetro, vou até trazer mais ela para cá. Calcule o perímetro e a área da figura plana a seguir. Então, resolução. O perímetro, gente, nós sabemos que é a soma de todas as medidas. Então, aqui eu tenho um retângulo, cujo comprimento é 120 centímetros, e a largura dele, a altura dele é 1 metro. Então, eu vou somar essas quatro medidas, 120 e aqui embaixo 120. As laterais 1 metro e a outra lateral 1 metro. Então, o perímetro é a soma dos lados, 120 metros. Então, vamos corrigir aqui a centímetros, 120 centímetros. E aqui 120 centímetros, mais 1 metro, 1 metro, mais 1 metro. Vamos corrigir e transformar tudo para a mesma unidade. 120 centímetros e 120 centímetros está em unidade diferente de metro. Então, eu vou transformar o metro em centímetros, que eu vou chamar de 100 centímetros. Ó. 1 metro é 100 centímetros. Então, no lugar de 1 metro, eu vou colocar 100 centímetros. E também no lugar de 1 metro, eu vou colocar 100 centímetros. Agora, eu tenho todas as unidades no mesmo padrão. Então, vamos lá. 100 mais 100, nós temos 200, certo? 120 mais 120 dá 240. Com mais 200, nós temos um total de 440, ok? Centímetros. Tranquilo? Aí agora nós temos que calcular a área. A área dele é base vezes altura, certo? É a base vezes altura. Então eu tenho aqui 120 centímetros. Só que eu tenho que transformar também 1 metro em centímetro. Vezes, aí aqui ó, 1 metro, eu vou transformar em centímetro para ficar com a mesma unidade. 1 metro é 100 centímetros. Pronto, feito isso, eu vou agora só multiplicar. 120 vezes 100, eu repito o número 120 e acrescento 2 zeros. Então nós temos aí um total de 12.000 centímetros. Aí como a unidade é quadrada, então 12.000 centímetros quadrados. E estamos falando de área. Então é isso aí, galerinha. Finalizamos a nossa atividadezinha. Espero também que vocês tenham alcançado o objetivo da aula, que é compreender os conceitos relevantes. E até a nossa próxima aulinha. Professor Erisvaldo na área. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição para saná-las. Forte abraço a todos. Não deixe de visualizar nossas postagens.